recorde dos recordes, de todos os recordes que já foram recordes na história do blog, que é falar, por favor, Carol, fale sobre faculdade de jornalismo. Eu já fiz posts sobre jornalismo lá no blog, tem uma seção lá do blog que as meninas que estão cursando a faculdade de determinado curso escrevem sobre o curso e falam como é e tal. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você poder ler o que uma estudante de jornalismo tem a dizer. Mas como eu sou jornalista e, bom, acho que muitas de vocês me conhecem por causa do meu trabalho como jornalista na Capricho, eu resolvi gravar esse vídeo. Vou reunir aqui a maior quantidade de respostas que eu puder tirar para as dúvidas de vocês sobre esse tema, então vamos lá. Então, para começar rapidinho, eu vou contar por que eu escolhi fazer o jornalismo da vida. Pra mim foi muito fácil, eu não tive dúvida, isso foi, tipo, sério, a maior sorte do mundo, porque tem gente que fica aí, né, 30 anos nas costas e não sabe o que vai fazer ainda da vida, mas pra mim foi bem fácil, assim, eu sempre amei ler, desde criança. Eu tinha um livrinho, quando eu era bem bebezinha, que era um livrinho que podia molhar, e eu entrava com o livrinho embaixo do chuveiro pra tomar banho, só pra vocês terem uma noção. E eu sempre gostei muito, muito de escrever. Eu sempre gostei muito de ouvir música e tal, mas assim, eu não tenho nenhum talento pra cantar. Nenhum. Prepara, que agora é hora do show da Poderosa. Não. E eu também não sei, eu nunca escrevi uma música, nunca fiz uma composição e tal, mas eu sempre achei muito legal como as pessoas conseguem expor os sentimentos através de uma arte. Pintar, também não sei. Dançar, não consigo. Desenhar, nunca fui boa. Interpretar. E bom, eu achei a minha arte, que é escrever. Então, eu sempre tive muitos diários, mesmo, agendas daquele tamanho, assim, sabe? Onde eu escrevia muito sobre a minha vida. E é muito engraçado, porque no meio desses diários eu não escrevia só, tipo, hoje eu fui na escola e... Não. Mesmo muito jovem, tipo, sei lá, muito criança, eu escrevia coisas, tipo, fazia poemas. Eu escrevia, sabe? Eu escrevia histórias, às vezes eu transformava o meu dia numa história, é bizarro. E aí, quando eu fui crescendo, e as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando você crescer? Eu respondia, escritora. Porque eu não sabia que existiam outras profissões onde você pudesse escrever, sabe? Pra mim, ou você era escritora ou... Então, aí eu fui crescendo, fui descobrindo que eu podia ser escritora, mas também podia ser jornalista, podia ser redatora, podia ser blogueira. E eu fui descobrindo todas essas coisas e resolvi entrar na faculdade de jornalismo, que foi assim, sei lá, um amor logo no primeiro dia de aula. E agora eu vou responder uma segunda polêmica, que é, a faculdade de jornalismo vale a pena? Pra mim valeu. Eu fiz a Universidade de São Judas, que ficava perto de onde eu morava, e foi uma escolha minha, porque eu passei em algumas outras faculdades, mas essa era a que dava pra eu bancar, e era a que ficava mais perto da minha casa, porque eu sempre soube que eu queria trabalhar muito cedo, assim, eu queria trabalhar logo, queria fazer estágio logo. Então, se eu estudasse num canto, trabalhasse em outro, e aí tivesse que voltar pra casa, não ia rolar, minha vida ia ser uma loucura. Então eu escolhi fazer uma faculdade mais perto da minha casa, para que eu pudesse trabalhar longe. Então pra mim valeu muito a pena, porque eu tinha aulas eu não aprendi a escrever na faculdade, e eu posso estar muito errada de falar isso e não quero me comprometer dizendo que você não vai aprender a escrever na faculdade. Mas, sério, você não vai aprender a escrever na faculdade. Esse é um dom, e é mesmo. Você vai aprimorar na faculdade, você vai descobrir técnicas para escrever na faculdade. Existe uma muito legal que chama pirâmide invertida, que eu não vou explicar porque eu não estou aqui dando aula de jornalismo, mas existe também o lead, existem as perguntas que você tem que responder logo no lead, que é o primeiro parágrafo do texto, enfim. Tem coisas técnicas que você vai aprender para aprimorar o seu texto, mas aprender a escrever, eu sinto muito. Assim, ninguém vai jogar um pozinho mágico em você e, puf, a partir de agora você vai conseguir escrever. Não. E é claro que a faculdade de jornalismo também é mais que isso, né? Você tem aula de rádio, você tem aula de TV, filosofia, história da comunicação, então você aprende muitas coisas. E pra mim, que sempre gostei de estudar, e sim, é uma verdade, eu sempre gostei de verdade de estudar, menos de matemática, química, física. Foi muito legal, porque eu tava estudando coisas que eu amava, sabe? Tipo, estudar filosofia, sério, é muito legal. E pra mim, tinha muita gente que achava chato, mas eu gostava. Fazer aula de TV, eu nem preciso dizer, né, gente? Claro que eu era escolhida pra ser a âncora do jornal e ficava lá, enfim, sendo repórter e tal. Rádio, eu me divertia muito. E na faculdade também serviu, e foi muito bom pra mim, pra ver qual que era o lado do jornalismo pra onde eu... Mais do que querer, mas pra onde eu ia. Porque eu sempre quis fazer um jornalismo muito diferente do hard news, que é aquele jornalismo
que a gente vê no Jornal Nacional, ou que a gente, sei lá, lê no jornal impresso, sabe? Que é, tipo, o que tá rolando agora no mundo, enfim. Eu acho esse jornalismo incrível, admiro muito quem faz, mas não é minha pegada, eu sempre soube disso. Mas na faculdade eu descobri mais ainda. Aí na prática você vai descobrindo. Então a faculdade é boa pra se descobrir e aprender técnicas, basicamente. Carol, como você conseguiu seu trabalho na Capricho? Não foi fada madrinha. Eu queria muito dizer pra vocês que foi a minha fada madrinha que chegou na minha casa com meu varinha de condão, mas não foi. Eu não conhecia ninguém que trabalhava lá, meu pai não conhecia ninguém que trabalhava lá, minha mãe não conhecia ninguém que trabalhava lá. Foi por causa de persistência e trabalho mesmo. Quando eu tava na faculdade, eu descobri que Capricho tinha um projeto muito antigo, que vejam só, se chamava Tudo de Blog. Porque sim, eu tinha um blog antes desse, carolpinheiro.com.br, que é o blog por onde a gente se fala hoje todos os dias. Era um blog antigo que se chamava Além da Embalagem. E eu descobri que a Capricho tinha esse projeto que chamava Tudo de Blog, que selecionava meninas para participar com seus blogs desse projeto. Então as meninas selecionadas recebiam um tema mensal, quinzenal, um tema quinzenal, e elas tinham que escrever textos daquele tema e publicar em seus blogs. E os 3 melhores textos daquela quinzena eram publicados na revista. E o meu texto foi publicado algumas vezes, e era uma felicidade imensa. Foi a primeira vez que eu me vi meu nome numa revista, sabe? E a revista que eu mais amava, eu era assinante da Capricho, sempre fui, enfim. Então, eu sempre soube, assim, que era meio esse caminho que eu queria seguir. Então, eu pensei, bom, participar desse projeto é o meu primeiro passo pra conhecer alguém que trabalha na Capricho, pra me conhecerem, enfim. E assim foi. A editora, que na verdade era uma freela que fazia esse... Freela, gente, pra quem não sabe, é o cara que faz um trabalho pro lugar, mas ele não trabalha no lugar. Deu pra entender? Ele não é um cara fixo, que tipo, vai no escritório todos os dias, mas ele presta um serviço pra aquela empresa. Então essa jornalista, a gente acabou ficando próxima, assim, trocava e-mails, nem próxima, a gente trocava e-mails, e nos e-mails eu falei, eu faço faculdade de jornalismo, meu sonho é fazer um estágio na Capricho, se você souber de algo, me avisa. E aí ela me avisou. Na verdade, um dia eu recebi do nada um e-mail de uma das editoras da Capricho, que trabalhava na Capricho na época, me chamando pra fazer o processo seletivo do estágio. Aí eu fiz um tempão de processo seletivo e rolou. Então foi assim que eu consegui meu trabalho na Capricho, e é assim que eu acho que qualquer um pode conseguir um trabalho em qualquer lugar desse mundo. É trabalhando. Então é uma coisa meio triste, assim, meio destruidora de sonhos, mas mandar mensagem no Facebook, no Instagram, pedindo, por favor, eu quero trabalhar aí, pode ser, né? Mas assim, não é o caminho normal, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que mostrar o seu trabalho é que é o caminho legal. É você mostrar quem você é, e foi o meu jeito, assim, foi lá. Eu queria que as pessoas lessem o que eu tinha pra dizer, né, o que eu tinha pra escrever antes de eu pedir um emprego. Como é que eu ia pedir um emprego numa revista que ninguém sabia quem eu era, o que eu fazia? Então, acho que essa é uma boa dica aí pra quem quer começar a fazer estágio em jornalismo. Carol, como é a rotina de um jornalista? Louca. É uma rotina incrível, principalmente pra quem não gosta de fazer todo dia a mesma coisa. Porque assim, eu não vou ser mentirosa não, a gente faz todo dia muitas coisas parecidas, mas muitas outras são aleatórias, e essas são as que sempre me deixaram mais feliz. E agora eu tô falando da minha rotina na redação, tá? Basicamente, acordar e trabalhar. Nosso horário é um pouco diferente das outras empresas, assim, sei lá, convencionais. A gente entra pra trabalhar um pouquinho mais tarde, pra poder sair um pouquinho mais tarde, porque é ali na hora da noite, assim, no começo da noite, no final da tarde que as coisas começam a esquentar e acontecer. Então a gente chegava lá pra trabalhar, eu era editora de comportamento, então eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, e nós todas éramos responsáveis pela parte de comportamento da revista. Então, basicamente era assim, a gente fazia uma reunião de pauta com toda a redação para definir quais eram as matérias que iam entrar na próxima revista. Depois dessa reunião e das matérias aprovadas, começava a rolar a produção de conteúdo, então algumas coisas eu escrevia, outras a repórter, a estagiária, algumas coisas eu passava para um freela, e aí todas as matérias vinham para mim editar, que era, né, reler, ver o que estava fazendo sentido ou não, o que era legal colocar mais ou tirar. Então existem vários níveis, né, do jornalismo. Você começa como estagiário, onde você, né, faz o que te mandam. Aí você vira um repórter, e um repórter ele pode ser fundamental, ele é fundamental. Na verdade o que eu queria dizer é que um repórter pode ser tipo um passo depois do estagiário, ou ele pode ser tão importante quanto um editor na escala de salário, vamos dizer assim. Porque o repórter, tem repórteres muito famosos, importantíssimos em vários veículos, porque é ele que apura a pauta, né? Ele que apura a matéria, ele que vai atrás da notícia, ele que fala com as fontes, os entrevistados. Então o cara é tipo fundamental. E tem o editor, que é o que vai lá e, né, termina a arte, vamos dizer assim. Depois disso, essa matéria vai para um editor-chefe ou redator-chefe. Geralmente o ciclo é redator-chefe, depois editor-chefe, até
a matéria ir parar na mão do designer, que é o cara que torna aquilo interessante para as pessoas lerem. Ele que monta a página, que, enfim, faz as fotos, produção de foto, ele que deixa a coisa bonita, né? Basicamente. É ele quem diz, mais ou menos, qual que é o número de toques que você vai pôr em cada caixinha, em cada lugar. E a gente é uma briga eterna, viu? A arte e texto é uma briga eterna. E aí, bom, aí vai pra gráfica e a revista chega até vocês. Esse é o processo de trabalhar numa redação de revista. A coisa muda um pouco quando você trabalha online. Eu também trabalhei online lá na redação da Capricho. Aí é reunião de pauta semanal. Além da pauta semanal, tem as matérias quentes que vão entrando. Você produz muito mais coisa em maior quantidade, mas não são tantas páginas, né? Você não precisa fazer uma matéria de 5 páginas, você faz uma matéria ali, né? Que cabe ali no espacinho. Então, e você pensa em formatos diferentes, de cliques, de interatividade, enfim, como testes e essas coisas. Mas o que acontece? Por que a rotina não é igual? Porque cada matéria é sobre um tema, né, gente? E aí que as coisas mudam completamente. Um dia você tá escrevendo sobre amor, no outro você tá escrevendo sobre, no meu caso que falava sobre comportamento, sobre drogas, no outro você tá escrevendo sobre sonhos, e no outro você tá escrevendo sobre amizade, no outro sobre família, e conforme os temas vão mudando, sua vida muda, né? Porque você tem que pesquisar em outros lugares, outras fontes. Quando você fala com celebridades também, cada hora você tá num canto. E surgem muitas coisas legais durante o processo todo que vão te fazendo ter rotinas diferentes. Então, a rotina de jornalista é bem diferente e deliciosa. E o salário, Carol? O salário, gente... Se fosse a Fátima Bernardes sentada aqui na frente de vocês, a cara dela seria: ah, o salário é ótimo. Mas não é a Fátima Bernardes que tá sentada aqui na frente. A verdade é que dependendo do veículo e do tipo de mídia onde você trabalha, esse salário muda, né? Claro, televisão, você vai ganhar muita grana, jornal, você não vai ganhar tanta grana assim, revista, a grana não é tão grande quanto televisão, as coisas variam, como em qualquer tipo de profissão, né? Bom, o que eu vou falar aqui é muito aproximado, pelo amor de Deus, que medo de me comprometer com isso no sindicato do jornalista, me ligar e me prender. Então assim, o que eu vou falar é uma coisa base, tá? Ó, o salário de um repórter que tá começando na carreira é de uns 2.000 e pouco, quase 3.000 reais. Aí, a partir disso, você vai crescendo e chegando até o salário da Fátima Bernardes, que devem ser 800 milhões de reais. Não sei quanto é, mas gostaria muito de saber. Fátima Bernardes, se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, pode me ligar, você tem meu WhatsApp. Me escreve, me conta quanto você ganha. Resumindo tudo que eu disse, você vai amar fazer jornalismo sim. Você gosta de ler, isso é muito importante. Você ama escrever mais do que tudo na sua vida. Você não gosta de ter uma rotina certinha. Você é interessada e curiosa, ser curioso é muito bom para o jornalista. Se você gosta de falar e se comunicar, eu conheço jornalistas tímidos, mas eu acho que se você é mais desenvolto e gosta de falar, já, sabe, vai ser melhor pra você, vai ser mais fácil pra você. E acima de tudo, se você se encanta pela profissão. Se quando você vê jornalistas falando, se quando você assiste o jornal, lê revista, vê uma blogueira que é jornalista, enfim, se é uma coisa que te encanta, sabe? Que é uma coisa que sempre aconteceu comigo, eu sempre admirei, assim. Eu sempre tive meus ídolos, mas eu admirava quem tava ali me mostrando os meus ídolos. Dá pra entender, mais ou menos? Tipo, eu falava: nossa, imagina essa repórter que entrou na casa desse famoso, como foi pra ela. Entende? Eu sempre admirei o famoso, mas sempre admirei quem me trazia o famoso, que no caso era jornalista, né? E a mesma coisa com as notícias. Eu lembro, por exemplo, um dia que me marcou muito, eu tava indo pra escola e rolou o 11 de setembro, que foi, né, lá em Nova York, quando, enfim, teve um ataque terrorista lá nas Torres Gêmeas, e eu lembro de estar assistindo aquilo e eu vi o repórter falando na TV e pensava: nossa, imagina o trabalho dessa pessoa, ele tá contando pro mundo, porque era um repórter americano que tava, né, falando no canal do Brasil. Ele tá contando pro mundo uma coisa que ele tá vendo. Isso sempre me encantou, então ser encantada pela profissão é muito importante. É isso, espero ter respondido todas as dúvidas sobre jornalismo de vocês, apesar de achar que não respondi. Então se você ainda tem mais alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários do blog, do YouTube, eu leio todos. E aí quem sabe eu faço um parte 2, ou sei lá, vamos falar sobre jornalismo pra sempre, por que não? Um super beijo e até o próximo vídeo. Plantão Carol Pinheiro informa. Se você gostou desse vídeo e quer receber todas as notícias em primeira mão, é só assinar o canal de YouTube. E para ajudar esta youtuber, é só dar um like aqui embaixo do vídeo.